série se chama A Essência do Reino. O propósito dessa série é te fazer enxergar o reino de Deus de forma prática, de forma saudável e sustentável. Muitas vezes a gente fala tanto sobre o reino, a gente canta muito sobre o reino, mas a gente não sabe explicar o que é o reino de Deus, né? E se eu te perguntasse o que é o reino de Deus, talvez você me falasse, Kennedy, o reino de Deus é a igreja. Não é a igreja. Aí talvez você possa me falar, Kennedy, o reino de Deus é simplesmente eu viver algumas coisas que Jesus falou. Também não é isso, né? Então, o reino de Deus tem uma essência, o reino de Deus tem um caráter, o reino de Deus tem princípios, tem uma movimentação, né? E é isso que nós vamos aprender nessa nossa primeira série do Culto Kingdom. Então, a essência do reino de Deus, nós vamos te apresentar através de 3 aulas. Essas aulas, obviamente, serão dentro do nosso Culto Kingdom. Então, a nossa primeira aula será hoje, a próxima aula na próxima quarta-feira e a última aula dessa série na outra quarta-feira, na terceira quarta-feira. Terminando essa série, nós já emendamos em outra. A ideia aqui é não pararmos o ensino. Nós queremos que você que nos acompanha aqui como Família Church não viva sem o ensino da palavra de Deus, não viva no engano, né? A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. A nossa missão como sacerdotes de Deus nessa geração é te entregar o conhecimento de Deus, o conhecimento da mente de Deus, que está revelado na sua palavra, certo? Então, a ideia é, se você caminha conosco como Família Church, você não ter desculpa para não conhecer a palavra de Deus, porque nós somos uma igreja que enfatizamos a importância do ensino bíblico, a importância da leitura bíblica, né? Já quero até dar um toque aqui, não é porque nós temos aulas aqui semanais que você não precisa ler a sua Bíblia, estudar a Bíblia de forma particular. Faça isso, né? Quanto mais você mergulhar em Deus, mais você vai descobri-lo, mais você vai estar perto da sua presença. Então não dependa de subterfúgios, né? Não dependa de terceiros, não dependa de pastor. O véu foi rasgado, você tem livre acesso a Deus. Então tenha a sua intimidade com Deus, leia a Bíblia, leia livros, estude a palavra de Deus, mas nós estamos aqui como um complemento de tudo isso, né? Da sua vida particular com Deus, da sua leitura bíblica diária, e nós esperamos que acrescente fé, ensino e alinhamento ao seu coração. Amém? Então vamos começar a nossa primeira aula, que se chama Império versus Reino. O texto que nós vamos ler está em Colossenses 1, verso 13. Colossenses 1, verso 13. Se você puder, anote, né? Todas as aulas, é importante você ir anotando, tá bom? Porque dessa forma o Espírito Santo pode cravar, né, mais profundo no seu coração cada ensino, cada princípio que será compartilhado aqui, tá bom? Então, o primeiro texto aqui, que vai ser o nosso texto base, Colossenses 1, verso 13. Nós vamos ler o verso 13 e o verso 14. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu vou ler novamente o verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que todos nós, né, independente de quem você seja, independente de quem eu seja, independente de quem eu fui, independente de quem eu serei, né, todos nós, não importa se é pastor, se é padre, se é papa, se é bonito, se é feio, se é rico, se é pobre, todo ser humano nasceu destituído da glória de Deus. Todo ser humano nasceu contra a obra de Deus, contra a santidade de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Nós, como seres humanos, nós temos a tendência a pensarmos de forma individualista, por causa do pecado, né? Mas Deus não enxerga as coisas dessa forma. Deus é um Deus coletivista. Deus pensa em geração. Deus pensa em nação.
Deus pensa em igreja, Deus pensa em cidades, em povos. É isso que fica muito claro na palavra de Deus. Deus não escolheu Abraão por causa dele, por causa do Abraão. Deus escolheu Abraão por causa de Israel, né? Deus não abençoou Davi por causa dele, não. É pensando numa nação, é pensando num povo. Deus não levantou apóstolos porque eles eram bons, não. Era pensando na igreja. Faz sentido? Deus enxerga de forma comunitária. Por isso nós temos a igreja, irmãos. A igreja é uma família, né? Por causa disso, por causa da mente de Deus. Deus não enxerga, Deus não age, Deus não se movimenta de forma individual, de forma individualista, ok? O caráter do nosso Deus é enxergar povos, multidões, nações. É claro que Deus te enxerga de forma particular, mas para que haja um bem comum, ok? Então, por causa do pecado, todo ser humano nasceu destituído da glória de Deus. Por quê? Talvez você fale, Kennedy, um bebê quando ele nasce, ele não peca, né? Ele nasce ali chorando, vai pro seio da mãe dele. Aonde é que está o pecado aí? Você precisa entender que todo ser humano veio de Adão. E quando Adão peca, ele condena toda a humanidade. E aí talvez você fale, nossa, Kennedy, que raiva de Adão, né? Se fosse eu no lugar dele, eu faria diferente. Será? Irmãos, Deus sabe de tudo. Deus conhece o nosso interior, né? E a prova disso é que quando uma criança, ela começa a crescer, quem ensina a criança a mentir? Quem ensina a criança a esconder os erros que faz? Você já percebeu? Criança é pura, né? É inocente, mas ela vem do interior dela já um senso pecaminoso, um senso de mentira, um senso de apego, né? De apego emocional, um senso de fazer coisas erradas. Você fala para a criança, não faz isso. Tem 999 coisas que ela pode fazer. O que ela vai fazer? O que é errado. Da onde que vem isso? O instinto do pecado. O pecado já está enraizado no ser do ser humano, no interior do ser humano. Independente de quem seja, todo ser humano nasceu destituído da glória de Deus, certo? Então, irmãos, somente Jesus veio nessa terra livre do pecado. O resto, todos nós éramos escravos do pecado, porque isso iniciou lá no Éden. A Bíblia nos fala essa verdade em Romanos 3, verso 23. Olha o que a Bíblia nos fala. Porque todos pecaram, né? Perdão. E destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, isso significa, irmãos, que quando nós estamos no pecado, nós estamos nas mãos de Satanás. Todos nós nascemos escravos do pecado. E quem que governa o pecado? Quem que é o rei sobre o pecado? Satanás. E através desse domínio do pecado, Satanás montou um império para escravizar os seres humanos, para escravizar as almas, para escravizar os corpos, a mente, a vontade do ser humano. Então Satanás tem um império que é muito bem estabilizado. Quando você lê Efésios capítulo 6, você descobre que existem níveis, né, nesse império de Satanás. Principados, potestades, demônios, dominadores do ar, né? Anjos caídos, espíritos malignos, espíritos imundos. Existem muita coordenação para que esse império cada vez mais domine os seres humanos. O mundo espiritual é mais real que o mundo físico, irmãos. O mundo espiritual é mais real que o mundo físico, ok? Então, através desse império, irmãos, nós entendemos que há um imperador, certo? Através desse império, nós entendemos que há um ditador. Todo império possui um imperador, todo império possui um ditador. E qual que é a ideia, então, desse imperador? Qual que é a ideia, então, desse ditador? É satisfazer as suas próprias vontades.
Então, a característica de um império, quando você pesquisa até de forma física na história, pega impérios grandes, impérios enormes, impérios que dominaram a Terra. Qual que era a característica, né, dos imperadores? Viver por um prazer pessoal. A característica de um imperador é satisfazer os seus desejos. Então, quando nós nascemos no pecado, quando nós nascemos destituídos da glória de Deus, nós vivemos para satisfazer não a nossa carne, não a nossa vontade, mas a vontade de Satanás. Por isso que a Bíblia nos ensina que Satanás é o pai da mentira, porque ele consegue enganar o ser humano. O ser humano acha que mentindo ele está se sobressaindo sobre o outro. Não, é Satanás que está sobressaindo sobre ele. O ser humano acha que quando ele vive uma vida desregrada de sexo, de bebida, de drogas, ele acha que não, eu estou fazendo bem para mim mesmo, eu estou esquecendo meus problemas. Não, você está sendo escravo de Satanás, satisfazendo o prazer dele. Porque a Bíblia fala, irmãos, que Satanás veio para quê? Roubar, matar e destruir. O pecado tem esse poder: roubar, matar e destruir sonhos, projetos, famílias, vidas financeiras, vidas emocionais, vidas espirituais. O ser humano se engana achando que está pecando, satisfazendo o seu próprio ego, mas na verdade, quando nós pecamos, nós estamos satisfazendo o ego do imperador das trevas, o ego do império das trevas. Faz sentido? Então, irmãos, nós precisamos entender que a característica de um império é possuir um imperador que faz tudo para o seu bel prazer. Mas a característica de um reino é ter um rei que pensa nos seus súditos. Então, aqui nós já começamos a entender o que Jesus fez por nós. A Bíblia nos fala que Jesus nos tirou de um império e nos trouxe para um reino de amor. Ou seja, se antes você vivia para satisfazer o ego, né, de Satanás, roubar, matar e destruir, quando você é transportado para o reino de Deus, você vive uma outra realidade, uma realidade envolvida em amor, ok? E olha o interessante, irmãos. Colossenses 2,15 vai nos falar o seguinte: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aqui o texto está falando que Jesus venceu, né, o império das trevas, despojando os principados e potestades. Agora você precisa entender que o termo que o apóstolo Paulo usou aqui nesse texto, despojar, ele tem um significado muito importante. A palavra despojar era um termo militar usado nos textos do Antigo Testamento, que representam a ação de tomar os bens, né? E tomar as posses do exército inimigo. Ou seja, a Bíblia está nos falando que quando Jesus morre na cruz e ao terceiro dia ele ressuscita, Jesus está despojando os principados e potestades. O que isso significa? Nós éramos propriedade de Satanás, porque todos nós nascemos no pecado. Só que quando Jesus ressuscita, além de vencer os principados e potestades, ele também nos toma como propriedade exclusiva. Ele vence esses principados e potestades por um propósito: para nos resgatar do pecado e nos colocar no reino de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus não veio à Terra para ser o Rei dos Reis. Jesus não veio à Terra para humilhar Satanás. Não, ele veio com um propósito, pensando em mim e em você, pensando em nos transportar para o reino de Deus. Jesus não veio à Terra pelo seu ego, né? Por orgulho, por uma vingança, para humilhar Satanás. Não, a Bíblia fala, João 3,16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Ou seja, não é sobre um ego de um Deus vingativo.
não é essa a história da redenção, irmãos. A história da redenção é um pai que ama tanto os seus filhos que entregou o seu único filho por amor a esses perdidos. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos dos vícios, nós éramos escravos do império das trevas. E Jesus despojou esse império, ou seja, ele não apenas venceu, mas despojou, tirou os despojos, nos tirou desse império e nos trouxe para o reino do seu amor. Romanos 6, verso 23, vai nos falar o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Olha o que a Bíblia está nos falando, irmãos. Se a paga, ou se o salário da morte, aliás, se o salário do pecado é a morte, todo aquele que pecar está condenado a morrer, correto? Por isso que o império das trevas já nos possuía, porque nós nascemos no pecado, ok? Então, olha que interessante, irmãos. Aqui nós já vamos começar a entender a dinâmica do mundo espiritual, né? Muitas pessoas estão esperando morrer para ir para o céu ou para o inferno, né? Ou muitas pessoas vivem uma vida desregrada, sem Deus, e acreditam que quando morrer elas vão para o inferno. As pessoas até sabem que não são salvos, estão presas nos seus pecados, mas esperando o inferno na próxima, podemos dizer assim, na eternidade, né? Mas você entende que não é essa a realidade do mundo espiritual? Você não vai para o inferno. O inferno vem até você enquanto você está vivo. Você não vai sofrer um tormento eterno no inferno. Não, desde que você está vivo, se você não aceita Jesus, se você não está no reino de Deus, o império das trevas já te domina, né? Não é à toa, irmãos, que a nossa geração é a geração que mais prega por liberdade, por drogas, por sexo, por aborto, né? Nenhuma regra, faz tudo o que quer, e é a geração mais doente, geração que mais se mata, que mais tem depressão, mais tem ansiedade. Por quê? Porque elas já são escravas. Você entende? Que não é quando morrer. O mundo espiritual, você não vai até ele. Ele já veio até você no dia que você nasceu. Então nós precisamos entender essa guerra, né? Essa guerra que já está ganha. Você só precisa aceitar, né? Jesus Cristo te tomar desse império das trevas. Faz sentido? Então é assim que funciona, irmãos, a dinâmica do mundo espiritual. Quando você peca, o seu salário é a morte, a sua consequência é a morte. E Satanás já toma posse disso. Você já entra para o império dele, você já vira um escravo. Porém, a Bíblia nos fala que através do sacrifício de Cristo, a graça de Deus nos alcançou. Graça significa favor imerecido. Nós não merecemos, né? Nós não merecemos o sacrifício de Cristo, a guerra de Cristo, vencendo principados e potestades para nos resgatar. Mas não importa, Ele pagou o preço e Ele nos resgatou de um império de trevas. Isso é graça. Amém, irmãos? Então, através disso nós entendemos que o império das trevas te dá morte eterna, mas o reino de Deus te dá a vida eterna. Essa é a graça de Deus. Amém, irmãos? Então, aqui nós já começamos a entender o significado da palavra liberdade. A verdadeira liberdade não é participar de um movimento ideológico, não é participar de um movimento político, não é participar de uma religião, é participar do reino de Deus. Não é sobre uma igreja, é sobre o reino de Deus. Quando você está no reino de Deus, você é liberto, você vive a verdadeira liberdade. Amém? Então, a principal característica de um império é que tem um imperador controlando. Mas a principal característica de um reino é que tem um rei governando. Deus não quer controlar a sua vida. Deus quer governar a sua vida. É totalmente diferente. Antes, Satanás te controlava, né?
Tem um exemplo muito interessante. Eu vi recentemente um testemunho do pastor Lucinho, um pastor de Belo Horizonte, da Igreja Batista da Lagoinha. E o pastor Lucinho afirmou que ele encontrou um jovem na rua, lá em Belo Horizonte, e ele estava evangelizando esse jovem, né? E quando ele falou que esse jovem deveria ir para a igreja para mudar de vida, o jovem falou o seguinte: pastor, vocês crentes não podem fazer nada, né? Vocês são escravos da religião. E o pastor Lucinho falou: eu sou escravo? E ele notou que o jovem estava com um maço de cigarro no bolso. E ele falou: você consegue ficar 10 dias sem fumar? O jovem falou: não. E aí ele fez outra pergunta: você consegue ficar 10 dias sem beber? O jovem falou: não. E ele falou: você consegue ficar 10 dias sem transar? E o jovem falou: não. Aí ele falou: eu posso fazer tudo isso, mas eu escolho não fazer. Ou seja, quem é o verdadeiro escravo? Você entende? Quando nós vivemos pelos pecados, pelos nossos prazeres, nós nos tornamos escravos desses prazeres. Nós nos tornamos escravos do dinheiro, escravos do tempo, escravos de vícios, escravos de relacionamentos. Essa é a principal característica do império, te tornar um escravo, mas no reino de Deus não. Você não é forçado a amar a Deus, você não é forçado a orar, você não é forçado a ler a sua Bíblia, você não é forçado a amar o próximo. Mas se você quer que Deus governe a sua vida, você escolhe fazer isso, porque através disso há resultados espirituais, ok? Então, no reino de Deus, nós não somos escravos, mas herdeiros. A essência do reino de Deus é nos dar esse privilégio, né, de nos tornarmos herdeiros de Deus. E esse encargo, né, essa é a palavra, esse encargo que nós recebemos, irmãos, não é por um comodismo terreno, né? Não é para você viver uma vida cômoda, né? Sem pensar em nada, sem pensar em consequências, simplesmente pensando: Deus vai fazer tudo por mim, porque eu sou filho do rei, o meu Deus é dono do ouro e da prata, então eu vou descansar nele, não preciso mais fazer nada. Não é para você viver uma vida cômoda, mas para você ter uma missão celestial. A principal diferença, né, do reino de Deus para o império das trevas é que no império você não tem uma missão, você vive a missão de Satanás. Sem perceber, você passa a matar, roubar e destruir. Ou seja, o que Satanás faz na sua vida, ele também te leva a fazer na vida de outras pessoas. Você fala: como assim, Kennedy? Imagina comigo uma pessoa que tem uma vida promíscua. A pessoa vai em baladas, né, se relaciona com 2, 3 pessoas. Ela tá achando que o que ela tá fazendo tem a ver só com ela. Mas não tem. Às vezes ela tá destruindo uma família, ela não se importa de se relacionar com pessoa casada, pessoa que namora. Ela não se importa de estar se relacionando e ferindo o coração de mulheres ou de homens. E esse homem, essa mulher é filho de alguém, né? É amigo de alguém. Ou seja, o seu pecado não é problema seu. Ele sempre envolve o todo. O mundo espiritual é dessa forma, irmãos. Nós enxergamos o Kennedy, né? Nós enxergamos a pessoa individual. O mundo espiritual não. Satanás usa uma pessoa para atacar a vida de outras pessoas, para influenciar a vida de outras pessoas, né? Então, nós precisamos entender que o mundo espiritual funciona dessa forma. Quem está no império das trevas, ele não tem uma missão. Ele carrega a missão de Satanás. Mas quando nós estamos no reino de Deus, Deus nos dá uma missão individual, uma missão específica. É claro que o dever de todo cristão é pregar o evangelho a toda criatura. É claro que o dever de todo cristão está baseado na palavra de Deus. Mas esse dever do cristão, ele está dentro de uma missão individual. Então, quando Deus nos traz para o reino dele, ele nos dá uma missão individual. Por exemplo, eu toco bateria, eu sou músico. Talvez a minha missão de comunicar o evangelho, talvez a minha missão de libertar cativos através da música, você nunca vai conseguir fazer, porque você não tem o dom da música. Mas vamos supor que você tem o dom
das artes. Você tem o dom de pintura, você tem o dom de desenhar quadros. A missão que você vai levar o nome de Deus através dessas artes que você pinta, que você mostra para pessoas, expõe ali em ambientes. Essa missão eu nunca vou conseguir fazer. Por quê? Porque eu não tenho esse dom. Faz sentido? Talvez nós estamos chegando no mesmo alvo, que são vidas, mas através de missões diferentes. Então, quando você entra no reino de Deus, você tem um propósito, você recebe dons. A palavra dom do grego, né, uma das traduções é presentes. Ou seja, Deus não simplesmente te coloca em um reino, mas Ele te dá presentes. Para quê, querido? Para que eu estabeleça a minha missão, para que eu cumpra a minha missão de vida. Então, mais uma característica que diferencia o império das trevas para o reino de Deus é missão. No império das trevas você não pensa no seu propósito de vida, o porquê que você nasceu nessa geração, mas no reino de Deus não. Você não pode estar no reino de Deus vivendo uma vida cômoda. Para pensar comigo. Por que tantas pessoas morreram na pandemia e você não? Por que tantas pessoas já passaram pelos problemas pelos quais você passou, né? E elas não aguentaram, mas você aguentou, você está de pé? Por que tantas pessoas saíram da igreja por muito menos que você já viu dentro da igreja, né? Já sofreu dentro da igreja, mas você está aqui? Por que você está vivo? Por que você nasceu nessa geração? Por que você não nasceu há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás? Por que Deus te colocou nesta geração? Tem um propósito. Eclesiastes 3 nos fala isso. Há um tempo e um propósito para todas as coisas. No reino de Deus você entende que você tem uma missão de vida. Por que Deus te deu dons? Por que você tem uma facilidade de comunicar? É para você arrumar um emprego simplesmente? Será que não é para você levar o evangelho através de lives, através de livros, através de conversas, evangelização? Por que Deus te deu uma beleza acima da média? É para você chamar atenção para o seu ego? Ou será que é para você comunicar a Deus através da moda, né? Eu poderia citar tantos e tantos exemplos, mas nós precisamos entender que quando nós entramos no reino de Deus, nós não somos escravos, mas herdeiros, mas não para viver uma vida cômoda, mas para viver uma missão celestial. Olha o que Isaías 61, verso 1 nos ensina. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, ok? Então, irmãos, nós precisamos entender que essa verdade bíblica precisa estar dentro do nosso coração. Essa é a nossa missão, né? Esse é o nosso dever através da nossa missão. Todo cristão tem o dever de executar Isaías 61, verso 1. Mas para esse fim, as nossas missões podem ser diferentes, mas nós vamos chegar no mesmo alvo. Levar o que nós recebemos de Deus às pessoas que ainda estão perdidas. Faz sentido? Vocês estão entendendo? Comente aqui para mim se está fazendo sentido para você. Então, a missão do reino de Deus, né, é nos confiar uma missão. Quando nós estamos no reino de Deus, nós temos uma missão, um propósito, né? E pensa aqui comigo, irmãos, quantas pessoas não estão escravas no império das trevas? Quantas pessoas ainda não vivem cativas de Satanás? Nós não podemos ser egoístas, né, de recebermos a graça de Deus e esperar pelo céu, né? Esperar desfrutar de um céu sem comunicar isso para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Então, a gente começa a entender aqui algo muito importante, irmãos. No reino de Deus, eu entendo esse senso de coletivismo que nós falamos lá no começo, que Deus não olha simplesmente de forma individual. Quando você está no império das trevas, você olha o seu bel prazer de forma
enganada, né? Porque nós já entendemos que não é o seu bel prazer, é o bel prazer de Satanás, o imperador do reino do qual você fazia parte. Mas quando você está no império das trevas, você olha, eu preciso ter prazer sexual, eu preciso ter dinheiro, eu preciso curtir a minha vida, eu preciso ser feliz, eu. Satanás te coloca no centro. Eu sempre falo isso. Satanás não luta para o ser humano fazer a vontade dele, mas para o ser humano achar que está fazendo a sua própria vontade. Por isso Satanás é o pai da mentira, né? Ele coloca sementes malignas no coração do ser humano que não levam a lugar nenhum, né? Quantas pessoas estão cheias de dinheiro, mas não têm prosperidade? Quantas pessoas não têm uma cama bonita, mas não têm sono? Quantas famílias não têm uma mesa bonita, uma mesa cara, mas não tem comunhão? Entende? Não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. É sobre a essência, o que nós estamos falando nessa aula. Satanás engana os seus súditos. Satanás engana os seus escravos, levando-os a acreditar que o que eles têm é mais importante do que quem eles se tornam. Entende? Coisas materiais, coisas passageiras. E através disso, nós nos tornamos orgulhosos, né? Nós nos tornamos pessoas com um ego inflado, entende? Então, no império das trevas, a gente pensa o que é bom para mim, mas no reino de Deus, não. No reino de Deus, você entende que o que Deus te deu é para que você dê, é para que você passe a outras pessoas. Deus te curou, é para que você cure vidas. Deus te abençoou, é para que você abençoe vidas. Deus te libertou, é para que você liberte vidas. Deus salvou o seu casamento, é para que você salve o casamento de pessoas. Entende? Você é curado para curar. Você é liberto para libertar. Não no seu nome, mas no nome de Deus. Entende? Nós temos uma missão. Então nós não podemos viver o Evangelho de Jesus Cristo em um nível raso, irmãos. Porque, infelizmente, nós podemos falar aqui que a igreja do passado, né? A igreja dos nossos avós, dos nossos bisavós, eles foram uma bênção. E é claro que nós não podemos ser ingratos aqui. Nós não estamos falando aqui mal da igreja do passado. Nós estamos falando a palavra de Deus, trazendo ensinos da palavra de Deus, né? E há um legado. É claro que nós não estaríamos aqui se fosse a igreja do passado, se não fosse os cristãos do passado, o preço que eles pagaram, a oração que eles pagaram o preço no mundo espiritual, as intercessões nos trouxeram até aqui, né? Mas a cada dia de revelação de Deus nós precisamos prosseguir, irmãos. E um dos erros da igreja do passado, infelizmente, foi nos apresentar uma promessa vindoura, quando na verdade, quando nós entendemos sobre o reino de Deus, nós entendemos que é uma promessa presente. O reino de Deus não vai chegar quando nós entrarmos no céu. Nós podemos viver o reino de Deus a partir do momento no qual nós aceitamos a Jesus Cristo. Irmãos, nós aprendemos antigamente que nós aceitamos a Jesus para morar no céu, correto? Então, muitas pessoas aceitavam a Jesus com medo de ir para o inferno, com medo de morrer e ir para o inferno, com medo de Jesus voltar e ficar na grande tribulação. Ou seja, o evangelho estava baseado no céu, né? Sendo que a gente nem vai morar no céu, né? Mas isso é outro assunto para a escatologia. A gente vai ir para o céu por um tempo e depois nossa morada eterna não é no céu, né? Mas outro dia a gente fala de escatologia. Mas a gente precisa entender que antigamente então a gente aprendia: aceite a Jesus. Por quê? Porque você vai morar no céu. Se você não aceitar Jesus, você não vai morar no céu. E não é sobre isso, irmãos. Quando você entende a essência do reino de Deus, você está ouvindo? A gente está conversando aqui sobre o reino de Deus há alguns minutos, né? E a gente não falou a palavra céu e inferno. A gente está falando da vida presente. A gente está falando desta vida, o que nós podemos fazer agora. O que Deus faz por você agora, o que Satanás faz por você agora. É uma disputa entre reino e império. Agora, não é quando a gente morrer. Então a gente aprendeu que a gente vai morrer e ir para o céu. Por isso que nós somos cristãos. Está errado, irmãos.
Por que que você é cristão? Você é cristão, é claro, porque Jesus te deu a salvação. Jesus te libertou da morte, do inferno, do pecado. Mas não é simplesmente para você ir morar no céu. É para você atrair o céu para a terra. Reino de Deus é quando você entende que você tem uma missão como cristão. A palavra cristão significa pequeno Cristo ou pequenos cristos. Qual que foi a missão de Jesus na terra? Se eu te perguntasse, qual que foi a palavra que Jesus mais falou na terra? Qual que foi o tema que Jesus mais falou quando ele esteve na terra? O que você me falaria? O que você me responderia? Talvez você falaria, Kennedy, Jesus falou mais sobre amor, sobre alegria, sobre cura, sobre fé. Todas essas respostas estão erradas. O assunto que Jesus mais falou quando esteve na terra foi sobre o reino de Deus. Jesus veio nos apresentar um reino, porque ele estava nos resgatando do império das trevas e nos levando para um reino de amor. Essa foi a missão de Jesus, irmãos. Então, a missão do cristão não é morrer e ir para o céu. É morrer para o seu próprio eu e, enquanto está na terra, morto para o seu próprio eu e Cristo vivendo em você, Cristo vivendo no cristão, a missão dele é atrair o reino de Deus para a terra. Então, a nossa missão não é ir da terra para o céu, mas é atrair o céu para a terra. Jesus orou isso no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus falou, venha o teu reino. Então, quando nós vivemos a nossa missão, através dos dons, dos talentos que Deus nos confiou, nós estamos expandindo o reino de Deus para as pessoas. A nossa missão é expandir esse reino. Por quê? A essência do reino de Deus não é tornar filhos como pessoas que vivem em uma zona de conforto. Não, mas tornar filhos em guerreiros, tornar filhos em um exército de Deus para expandir o seu reino na terra, levando cura, salvação, arrependimento, ok? Então, nós precisamos entender, irmãos, que como cristãos, nós não podemos viver uma vida dominical. Você não aceitou a Jesus para ir no domingo na igreja. Você aceitou Jesus para levar o Deus da igreja na segunda, na sociedade, no trabalho, na escola, na faculdade, para sua casa, para sua família, para os seus filhos, nos lugares nos quais você está inserido. Então, nós precisamos de um amadurecimento como cristãos. Quando nós não entendemos o que é o reino de Deus, quando nós não entendemos que dentro do reino de Deus nós temos uma missão que vai além do domingo na igreja, que vai além do que nós fazemos na igreja, nós começamos a entender o evangelho de verdade. Você acha que se Jesus estivesse vivo na nossa geração, ele iria uma vez por semana na igreja e acabou? Esse seria o chamado dele? Não, irmãos. Leia sobre Jesus, ele fez mais milagres, mais curas, né? Pregou muito mais na sociedade do que dentro de um templo. E você, nós somos cristãos, pequenos cristos. Essa é a nossa missão, ok? Então, irmãos, o cristianismo só cresce no Brasil, mas nada muda na sociedade, porque nós não estamos entendendo como igreja a movimentação do reino de Deus. Você não pode aceitar a Jesus simplesmente para ir morar no céu, sem entender a sua missão de atrair o céu para a terra, através da sua missão de vida, através do seu propósito de vida. Olha a consequência de uma geração não entender a essência do reino de Deus. Nós estamos em uma das nações mais cristãs do mundo. Você sabia disso? O Brasil é uma das uma das nações mais cristãs do mundo. Mas os bares não estão fechando, os prostíbulos não estão fechando, os motéis não estão fechando, o carnaval não está acabando, a corrupção na política não está acabando, a educação suja, corrupta não está acabando, porque os divórcios não estão diminuindo,
as famílias não estão sendo menos destruídas. Por quê? O que está acontecendo? A gente está aceitando a Jesus e esperando morrer para viver uma felicidade no céu? Sendo que, na verdade, o Evangelho não é sobre o que vai vir, é sobre o que já veio, é sobre o que o Cristo já fez por nós. E quando nós recebemos essa verdade, comunicamos essa verdade para o máximo de pessoas possíveis. E através disso, nós temos uma mudança de mente, uma mudança de vida. Irmãos, nós temos muito a fazer como igreja brasileira. Não dá para nós vivermos num comodismo, achando que nossas contas estão pagas, tá tudo bem. A gente está indo uma vez por semana na igreja, tá tudo bem. Eu trabalho no ministério na igreja, tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Olha para sua nação, olha para sua geração. Certa vez a Bíblia nos conta que o anjo do Senhor chegou para Gideão e falou o seguinte: Gideão, homem muito valente. Ou seja, o anjo estava ali elogiando Gideão, né? Gideão, como você é um homem forte, como você é abençoado, como Deus te ama. Sabe a resposta de Gideão? Se eu sou um homem valente, por que o meu povo está perecendo nas mãos dos meus inimigos? Ou seja, um verdadeiro homem de Deus não é aquele que olha para a sua vida, mas para a sua geração. Como está a sua família? Como está o seu bairro? Como está a sua igreja? Como está a sua nação? Como está o seu trabalho? Nós temos motivo para nos orgulharmos como cristãos? Nós temos motivo para olhar o número de cristãos aumentando no Brasil e celebrarmos? Irmãos, há muito a fazer e nós só vamos conseguir fazer a nossa missão quando nós entendermos a essência do reino de Deus. Éramos escravos. Cristo nos despojou do império das trevas, nos colocou em um reino, nos deu amor, nos deu um Pai, nos restaurou, nos curou. Para nós morarmos no céu? Não, irmãos. É para nos enviar, para que nós possamos cumprir uma missão nessa terra, expandir o reino de Deus, apresentando a salvação, a cura, a libertação, a restauração que nós recebemos para o máximo de pessoas possíveis. Você tem uma missão, você tem um chamado. Essa é a essência do reino de Deus. Amém, irmãos? Então, nós precisamos entender a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus não é eu morrer e ir para o céu, mas eu atrair o céu para a terra enquanto eu estou vivo aqui. Amém, irmãos? Essa é a prática do Evangelho. Essa foi a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, a vida da igreja primitiva, a vida de homens e mulheres reformadores, avivalistas, que entenderam a sua missão na sua geração. Amém? Então nós precisamos entender que estar em uma igreja evangélica não te torna participante do reino de Deus. Muitas pessoas estão na igreja, mas poucas pessoas estão no reino. Muitas pessoas estão na igreja, mas poucas pessoas estão em Cristo. Estar em uma igreja evangélica não te torna coparticipante do reino de Deus. A igreja é parte fundamental do reino de Deus. Sem a igreja não há vida com Deus. Sem a igreja não há vida no corpo de Deus, no corpo de Cristo. Mas você precisa entender que o reino de Deus vai além do que você faz na igreja. Na verdade, a igreja serve como um intervalo de jogo. Você acompanha futebol? O que acontece no futebol? O primeiro tempo tem 45 minutos. E aí vem um intervalo do jogo, onde o técnico passa instrução para os jogadores para que eles voltem para o segundo tempo de mais 45 minutos. O que é a igreja? A igreja são os 15 minutos do intervalo, onde nós ouvimos do técnico que Deus escolheu, um pastor, um profeta, um apóstolo, direções do que nós precisamos continuar fazendo para vencermos a batalha. A igreja é o intervalo do jogo. O reino de Deus é o jogo. Entende? O evangelho não é para ser vivido nos 15 minutos, mas nos 45 do primeiro tempo e nos 45 do segundo tempo. A igreja é a pausa para você ouvir instruções. Ela não é o fim, ela é o meio. Entende? Essa é a função da igreja.
te habilitar para viver a sua missão na sociedade. E aqui nós entramos em mais um ponto. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso, a nossa última aula dessa série, mas eu quero dar uma pincelada aqui para que você entenda. Porque há igrejas, irmãos, em nossos dias que elas não estão dentro do reino de Deus. Por quê? Porque elas não comunicam uma mensagem social. Elas não comunicam uma mensagem que vai tocar a sociedade. São igrejas que vivem para si mesmas. Igrejas que fazem eventos, né, para o seu bel prazer. Igrejas que vivem de domingo a domingo fazendo evento, né, mas não gera vida, não gera transformação, não gera missão. Você quer conhecer uma verdadeira igreja? Não olhe se ela está cheia no domingo, mas se ela é relevante na segunda. Ou seja, se uma igreja tem 5 membros, mas os 5 membros entenderam a sua missão de vida. O primeiro membro entendeu que a sua missão de vida é ser mãe. Acabou. Ela vai ser mãe com toda a sua vida, se entregando ao máximo, orando por seus filhos, jejuando, ensinando esses filhos. Se o outro membro da igreja entendeu que ele tem que ser professor, a missão de vida dele é ser professor, ele vai levar o reino de Deus para dentro das escolas, vai aconselhar crianças, o sorriso dele vai curar vidas, ele vai marcar a vida dessa nova geração. Se cada membro da igreja entender o seu lugar, como dentista, como pastor, como mecânico, que seja, qualquer profissão, se 5 pessoas entenderem a sua profissão e viverem isso na segunda, comunicando o reino de Deus, essa igreja é relevante. Agora, se do outro lado nós temos uma igreja com 1000 membros, 2000 membros, 500 membros, que seja, e esses membros, eles não falam de Jesus, eles não pregam o evangelho, eles não têm uma vida alinhada a Deus, são mal educados, não pagam impostos, né, não pagam o que devem, eles não dão testemunho, bom testemunho, são divorciados, está no 4º, 5º casamento, não se preocupa com a família, troca o tempo com a família para fazer a obra de Deus, aliás, a obra em nome de Deus, né? Porque muitas igrejas confundem a obra que eles estão fazendo no nome de Deus com a obra de Deus, né? Porque muitas obras Deus não está agindo mais, porque perdeu o senso do reino. Então, se tem uma igreja que movimenta, mas não exerce algo relevante na sociedade, essa igreja não está no reino de Deus, independente de quantas pessoas ela tenha, de quanto dinheiro ela tenha. Irmãos, estar no reino de Deus não é sobre números, é sobre essência, é sobre um senso de missão. Faz sentido? Então, nem toda igreja está no reino de Deus. Kennedy, como eu sei se uma igreja está no reino de Deus? Saia dela. É a melhor forma de você descobrir. Se você, mesmo saindo da igreja, as pessoas continuarem entendendo que você é irmão em Cristo, que você tem uma missão, que Deus está te chamando para algo diferente, ou seja, você não saiu da família de Deus porque saiu da igreja, essa igreja está no reino de Deus. Se essa igreja não se preocupar mais com você, as pessoas não falarem mais com você, essa igreja está dentro de um sistema religioso. Não é o reino de Deus. Por quê? Porque quando nós entendemos o reino de Deus, não importa a placa de igreja, importa a missão, expandir o reino de Deus na sociedade. Se eu vejo um trabalho sendo feito em uma igreja na qual eu tenho vontade de fazer, na igreja na qual Deus nos confiou, e nós ainda não temos o recurso, ou o tempo, ou as pessoas para fazerem, eu fico feliz, porque enquanto eu não posso fazer, Deus está usando pessoas para fazer e o reino dele está avançando. E quando eu puder fazer, o reino de Deus vai avançar mais ainda. Ou seja, não é sobre a minha igreja, até porque a igreja não é minha. A igreja tem um dono, a igreja tem um noivo, a igreja já tem um pastor, é Cristo. Amém? Então, quando nós tratamos a igreja como um império, nós voltamos para aquele lugar do qual Jesus nos tirou. Então tem muita igreja que não está no reino de Deus, ela está em um sistema religioso, é uma religião dominical, é eventos que está fazendo, mas sem perder o senso, perder o propósito. Estão fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Entende? Então, você precisa estar em uma igreja, mas esteja em uma igreja na qual o reino de Deus é a base dessa igreja.
Esteja uma igreja que não se move pelo domingo, mas pela segunda. Esteja uma igreja que não olha o seu serviço, o seu dom, mas a sua família, as suas necessidades. Existem igrejas que muitas vezes nos celebram pelo nosso dom, pelo nosso serviço, e não pela nossa essência, por quem nós somos. Se o trabalho acaba, o amor acaba. Se o trabalho acaba, o aconselhamento acaba. Tome cuidado, irmãos. Os últimos dias são marcados, dentre tantas coisas, por falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos. Tem uma igreja em cada esquina no Brasil, irmãos, mas nós necessitamos plantar igrejas. Por quê? Porque tem muitas igrejas, mas poucas igrejas que estão no reino de Deus. Tem muitos pastores, mas poucos pastores verdadeiros. Tem poucos líderes sérios na nação brasileira. E Deus está restaurando a igreja pelo altar. Amém? Começando pelo altar. Então nós cremos nisso que nós estamos pregando para você. Tome cuidado, não vá em uma igreja perto da sua casa. Vá em uma igreja perto da sua Bíblia. Amém? Eu estou falando aqui para você não somente como se eu estivesse falando para membros da família Church, mas se essa aula alcançou você que é de outra denominação, que é participante do reino de Deus, que abençoe a sua vida. Você não precisa estar na família Church para ser meu irmão, para que eu te ame, para que eu queira o seu bem. Não, eu não faço para uma igreja, eu faço para o reino de Deus. Amém? Então que essa aula te abençoe e que o Senhor fale ao seu coração. Tome cuidado com o sistema religioso. Por quê? O Senhor te tirou de um império e a religião te devolve para outro império. Essa não é a vontade de Deus. O reino de Deus é a essência da eternidade. É amor, é paz, é justiça, é alegria. No reino nós temos uma missão. Amém? E essa missão vai além do que é dominical. Amém, irmãos? Então, olha que interessante. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós entendemos que Jesus não escolheu nenhum discípulo que estava dentro de uma sinagoga, que podemos considerar que seria a igreja da época. Você já reparou nisso? Pense aí nos 12 discípulos, como Jesus encontrou eles, como Jesus escolheu eles. Você já prestou atenção nisso? Jesus escolheu os discípulos, irmãos, não por como eles viviam na sinagoga. Na verdade, poucos deles iam na sinagoga, Mas Jesus não escolheu os discípulos por como eles viviam na sinagoga, mas por como eles viviam na vida diária. Ou seja, se Jesus estivesse andando nos nossos dias, ele não iria ir para dentro de uma igreja para escolher os seus discípulos. Ele não ia escolher o discípulo no domingo, mas na segunda. Ele ia olhar o casamento, ele ia olhar o trabalho, ele ia olhar os relacionamentos, as conversas. Por quê? Irmãos, Jesus veio estabelecer um reino. E mais importante do que o domingo é a segunda. O domingo, ele deve ser considerado para nós como os 15 minutos onde nós recebemos uma instrução. Amém? Então, o verdadeiro evangelho não é sobre o culto, mas sobre a vida. Amém? Não é sobre o ato religioso, mas sobre a vida diária. Ok, irmãos? A igreja é parte importante na prática do evangelho, mas ela não é o fim, ela é o meio. Amém? Então, aqui nós entramos no erro da atualidade, já caminhando para o final dessa aula, tá? Então, a gente entende aqui que quando nós olhamos para os cristãos da nossa geração, para a igreja da nossa geração, nós entendemos que poucas pessoas compreendem essa prática do evangelho. A gente acha que está indo para a igreja uma vez por semana e está tudo certo, E não é isso, irmãos. A função do evangelho é nós levarmos o que nós escutamos na igreja para a nossa família, para todas as esferas sociais, ok? Então nós precisamos entender que igreja não é ir, é ser. Eu vou repetir isso. Igreja não é ir, é ser. Eu não vou à igreja, eu sou parte da igreja. Entende? Eu não vou à igreja no domingo. Não. Eu sou a igreja na segunda.
Não adianta eu ir na igreja no domingo se na segunda eu não sou igreja no meu casamento. Eu não sou igreja para o meu cônjuge. Eu não sou igreja para os meus filhos. Eu não sou igreja para o meu chefe, para os meus liderados, para os meus funcionários, para as pessoas nas quais eu me relaciono. O reino de Deus não é sobre ir à igreja, mas sobre ser igreja. Deus está muito mais preocupado com o que nós manifestamos do que com aquilo que nós ouvimos. O reino de Deus é uma vida prática, irmãos. O reino de Deus não é uma religião, é um estilo de vida, de segunda a segunda. Essa é a essência do reino de Deus, ok? Então, irmãos, nós precisamos entender que o sistema religioso, essa forma antiga de enxergar a vida com Deus, eu recebi Jesus para ir para o céu, isso é o maior inimigo de nós cristãos. Porque é isso que está nos afastando de um senso geracional, de um senso de avivamento, de um senso de urgência que a nossa geração, que a nossa nação está necessitando. Irmãos, há coisas que é importante a gente votar na política, há coisas que é importante a gente levantar professores, há coisas que é importante a gente levantar médicos, mas há certas coisas que só serão resolvidas com a igreja. Se nós não entendermos a nossa missão na nossa nação, a nossa missão como cristãos, nós não vamos ver uma nação melhor, uma geração melhor. Nós precisamos despertar como cristãos, irmãos. Ser cristão é ser um pequeno Cristo, ok? Então, ser um pequeno Cristo em todos os lugares possíveis. Olha que interessante, quando Jesus estava na cruz, né, havia 2 ladrões do lado dele, correto? Um dos ladrões se chamava Dimas. E esse ladrão, ele olha para Jesus e fala o seguinte: Senhor, me permita entrar no teu reino, né? E Jesus falou o seguinte para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão pediu para entrar no reino, mas Jesus o colocou no paraíso. Qual que é a diferença de reino e paraíso? Por que Jesus não falou, você vai entrar no meu reino? Preste atenção nisso, irmãos. Dimas, horas depois, a Bíblia fala, ele morre. E Jesus falou que ele estaria com ele no paraíso. Paraíso representa o céu. Mas o reino de Deus representa você trazer o céu para a terra. Por que Jesus não permitiu que Dimas entrasse no seu reino? Porque não daria mais tempo dele trazer o céu para a terra. Ele já estava no final da sua vida. Ou seja, nós não podemos confundir salvação com missão. Ir para o paraíso é salvação. Entrar no reino de Deus é uma missão, nos dá uma missão de vida. Entende? Ir para o paraíso é ir da terra para os céus. Entrar no reino de Deus é trazer os céus para a terra. Essa é a nossa missão como cristãos, irmãos. Atrair o reino de Deus para essa terra. Nós temos uma missão. Amém? Então, irmãos, o ensino bíblico, o ensino do Novo Testamento, o ensino apostólico que está na Palavra de Deus, ele nos traz a verdade de que nós precisamos ser representantes de Cristo em todos os lugares nos quais nós estamos inseridos. Você é um médico, você é um missionário. Você é um professor, você é um missionário. Você é um pastor, você é um missionário. Você trabalha em administração, você é um missionário. Não importa a área na qual você trabalha, aonde você está, a sua missão de vida é comunicar o reino de Deus nesse lugar. É compartilhar a graça que te alcançou para as pessoas que estão inseridas nesse lugar. Entende? Não importa a esfera social na qual você está inserido. Importa o que você fala, o que você comunica, o que você transborda nesse lugar. A missão de todo cristão não é ir para o céu, mas atrair a essência do céu para a terra. Quantas pessoas estão depressivas, irmãos, ansiosas? Quantas pessoas estão aprisionadas em vícios? Elas vivem de aparência, vivem com um sorriso no rosto, bem vestidas, postando fotos com cerveja, com bebida, com drogas, na prostituição, como se estivesse vivendo uma vida alegre, feliz.
elas estão cegas pelo engano do império das trevas. Nós somos missionários, guerreiros de Deus, que Ele nos escolheu para alcançarmos essas vidas. Ser cristão não é estar domingo em uma igreja. Ser cristão é estar em um domingo numa igreja ou num sábado, como é o nosso caso, né? Mas ser cristão é estar em uma igreja para estar na sociedade cumprindo uma missão, entende? A igreja não é o fim, irmãos. Você está em uma igreja por uma missão. Você está em uma igreja para ser desperto pela missão. A igreja não é o seu envio missionário. A igreja deve te enviar como missionário para a sociedade. Amém? Então nós precisamos entender, irmãos, que o problema social que nós enxergamos na nossa geração é por conta do silêncio da igreja. Porque o problema não são os gritos dos filhos do diabo, mas o silêncio dos filhos de Deus. Satanás está gritando na política, gritando nas artes, gritando nos filmes, nas músicas, nos clipes musicais, gritando ideologias, gritando aborto, porque muitas vezes, muitos anos, nós como igreja nos calamos e ficamos somente dentro do prédio religioso. A gente falou, rock é do diabo. Satanás, amém, eu pego, o rock é meu então. A TV é do diabo. Então Satanás falou, tá bom, eu pego a TV, eu pego os jornais, eu pego as artes, os filmes, a música, eu pego tudo que é artístico, tudo que envolve a comunicação, eu pego para mim, pode deixar. Satanás está com a música na mão, porque nós como cristãos só fazemos música para nós mesmos e não para tocar vidas de pessoas que não conhecem a Jesus. Entende? Por que tem um grito de Satanás? Porque houve silêncio da igreja. Nós estamos passando por um momento, irmãos, onde Deus está alinhando a igreja para um lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Porque Jesus veio falar não do céu, mas do reino. Se você vive o reino, você vai ir para o céu um dia, não tem problema. Você é salvo, você vai viver com Jesus a eternidade toda, não tem problema. O problema é você abrir mão da sua vida agora pensando só no futuro. Isso é pecado. Você tem uma missão. Nós temos uma missão. Essa é a essência do reino de Deus. Amém, irmãos? Então, através dessa aula, o nosso propósito é te comunicar a cultura do reino de Deus. Qual que é a cultura do reino de Deus? Olha que interessante. A palavra cultura em latim, né, a palavra colere, significa cuidar, tá? Agricultura significa cuidar da terra, puericultura, cuidar das crianças, culto religioso, cuidar dos deuses, né? Portanto, irmãos, quem recebeu a missão de Deus, né? Quem recebeu a autoridade de Deus para cuidar da terra, né? Deus entregou essa autoridade para Adão lá no Éden. Nós, seres humanos, temos a missão de cuidar da terra. Nós, então, precisamos estar em uma cultura, ou precisamos estar inseridos na cultura de uma nação. Se a nossa missão como igreja é cuidar de uma nação, entende? Para de olhar para você, para os seus problemas, para a sua vida. A missão que o reino de Deus te dá é olhar para o todo, para uma nação, para uma igreja, para uma geração. Ah, querido, essa geração é Nutella, essa geração é fraca. E o que você está fazendo para ajudar? Não é problema dos adolescentes, das crianças, é problema nosso, é problema da igreja. Ah, querido, as pessoas estão falando de aborto, mas eu não votei em aborto, é problema deles. Não, é problema nosso, é problema da igreja. Nós somos responsáveis por uma nação. Amém, irmãos? Deus quer despertar esse senso de justiça em nós. O nosso Deus é o Deus justo, o Deus da justiça. Amém? Nós somos filhos desse Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que apenas 7% dos cristãos foram chamados para trabalhar em período integral no ministério. Somente 7% dos cristãos que estão em uma igreja serão chamados por Deus para trabalhar em tempo integral no ministério. Ou seja, somente essas pessoas que devem se preocupar de fato em período integral com a igreja do Senhor, né? Por exemplo, eu
como cristão, eu posso evangelizar? Posso. Posso fazer missão? Posso, né? Eu posso falar de Jesus para alguém no mercado, para alguém no carro? Posso. Mas a minha missão de vida, eu estou dentro de um desses 7%. Deus me chamou para viver integralmente pela igreja. Então a minha missão é te despertar para a sua missão, entende? Mas somente 7% das pessoas que estão em uma igreja evangélica vão ser chamadas por Deus para isso. E o restante, irmãos? E os 93% dos cristãos? Vão ir uma vez por semana na igreja e é essa a vida cristã? Não! Eles também têm uma missão de Deus. Qual que é? Viver integralmente para a sua missão. A missão deles não é na igreja. A sua missão talvez não seja na igreja. Mas não significa que você não tem uma missão. O que é mais espiritual? Ter uma igreja ou ter uma empresa? Depende. Talvez, se Deus não deu a igreja para um pastor, né? Pode ser mais espiritual ter uma empresa. Mas, irmãos, não tem diferença. O mesmo Deus que capacita o pastor para pregar um sermão é o mesmo Deus que capacita o empresário para comunicar o reino de Deus ao coração dos seus empregados, dos seus funcionários. Entende? Não importa o lugar no qual você está, você tem uma missão de Deus. E talvez aqui é até um ponto para nós nos alinharmos, né? Quem sabe você fez uma faculdade que dava mais dinheiro, né? O trabalho que vai te dar mais dinheiro e não o trabalho que é a sua missão de vida. Talvez Deus até quer alinhar isso na sua vida. Talvez você viveu a vida toda olhando para o que te dá mais dinheiro e não para o que te dá mais almas, mais frutos espirituais. Quem sabe Deus quer alinhar isso na sua vida. Lembre-se disso, você tem uma missão. Não é mais espiritual ter uma igreja. Não é mais espiritual pregar um sermão em cima de um púlpito. Não, irmãos. Uma conversa de 1 minuto que você está pregando o evangelho é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, pregando o evangelho para você. Amém? Pastor não é super-herói. Viver pela obra de Deus não é ser um super-herói. Todos nós vivemos pela obra de Deus. Isso é um senso do reino de Deus. Você é um pastor na sua empresa. Você é um pastor no seu lar. Qualquer dia nós vamos falar sobre isso aqui também, tá? Se você tem mais de 10 anos de cristão, você é pastor, tá? Qualquer dia nós vamos falar disso também, irmãos. Precisamos perder essa autoridade de vítima. Eu vou na igreja para receber. O que Deus tem para falar comigo? O que Deus tem para me entregar? Não é isso, irmãos. Deus vai te entregar algo. O fim não é você. É para você entregar algo para alguém. Amém? Então, irmãos, Jesus nos tirou de um império e nos colocou em um reino. Ele nos deu uma missão. A nossa missão é batalhar para atrair a cultura do reino de Deus sobre a terra. Amém? Então você foi chamado para manifestar o reino de Deus aonde você está inserido. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala em 2 Coríntios 5, verso 20. A Bíblia diz o seguinte, 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Vou ler novamente. De sorte nós somos embaixadores de Cristo. Então, irmãos, Jesus Cristo nos resgatou de um império para nos colocar em um reino, mas não para nós vivermos de forma cômoda, de forma acomodada, mas para nós vivermos como embaixadores desse reino. Sabe o que é um embaixador? O embaixador é uma pessoa responsável em um lugar diferente a representar a sua pátria, a sua nação. Então vamos supor, se tivesse um embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele estaria nos apresentando a Coca-Cola, a Nike, coisas que chamam a atenção para a nação deles, Hollywood, entende? Qual que é a nossa missão então como cristãos? Nós não somos dessa terra, irmãos, nós não somos dessa pátria. A nossa missão é representar no Brasil o reino de Deus, falar do reino de Deus de tal forma que as pessoas fiquem com sede, com fome de conhecerem a presença de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Amém?
Então, não viva como um escravo. Você não está mais em um império. Não viva mais como um mero consumidor. Você não está mais em um império. Você está em um reino. Amém? Você é salvo, você é liberto, você é restaurado. Mas Deus te deu tudo isso para que você transborde para outras vidas. Você não é simplesmente um herdeiro que vive de comodismo. Não, você é um embaixador do reino de Deus. Amém? E na próxima aula nós vamos apresentar para você como que de forma prática você pode manifestar o reino de Deus na sociedade.